Em todo início de ano, o empresário que está cadastrado como microempreendedor individual deve ficar atento à entrega de duas declarações para o governo federal. Uma é a declaração anual para o microempreendedor individual, também conhecida como declaração anual de faturamento, que deve ser entregue mesmo que o MEI não tenha tido faturamento durante o ano com o seu negócio. E a outra é a declaração do imposto de renda da pessoa física, que é exigida da população em geral. Essa última também é obrigatória para o MEI em algumas situações. Este vídeo é sobre a declaração do imposto de renda da pessoa física a ser entregue pelo MEI. Em primeiro lugar, é importante comentar que todas as pessoas físicas, independentemente da ocupação, devem entregar a declaração do imposto de renda da pessoa física se atenderem a algumas regras do governo, sendo que a mais comum se refere ao valor total dos rendimentos obtidos no ano anterior. Por exemplo, recebimentos de salário durante todo o ano para os trabalhadores com registro em carteira, recebimentos de aluguel para os proprietários de imóveis locados ou receita nas atividades exercidas pelo MEI. A declaração do imposto de renda normalmente é entregue nos meses de março e abril de cada ano, mas sempre referente aos rendimentos que a pessoa obteve de janeiro a dezembro do ano anterior. Portanto, a declaração que você entregar neste ano de 2023, se estiver obrigado, é claro, deve ser referente a tudo que foi recebido ou movimentado ao longo do ano de 2022. Se, por exemplo, você recebeu algum rendimento em janeiro deste ano, essa informação, em regra, somente deverá constar na declaração a ser entregue em 2024. Mas vamos lá. Como saber se você, MEI, está obrigado a entregar a declaração anual do imposto de renda da pessoa física pelos seus rendimentos? Primeiramente, você deve verificar o total da receita bruta obtida ao longo do ano de 2022. Basicamente é o seu faturamento, seja com a venda de mercadorias ou com a prestação de serviços. Separe esse valor. Essa é a sua receita bruta. Sobre o valor total da receita bruta, o MEI deve aplicar os seguintes percentuais conforme a atividade exercida. 8% para atividades de comércio de mercadorias em geral, atividades de indústria ou prestação de serviços de transporte de carga. 16% para atividade de prestação de serviços de transporte de passageiros e 32% para as atividades de prestação de serviços em geral. Separe o resultado obtido. Essa é a parcela isenta do imposto de renda. Já vamos te explicar melhor. Muito bem. Após aplicar o percentual sobre a receita bruta, de acordo com a atividade, e conhecer a parcela isenta, o MEI deve verificar o valor total das suas despesas com o seu negócio. Gastos como compra de mercadorias para revenda, combustível, água, luz, telefone, propaganda, enfim. Após relacionar o valor total dos seus gastos com a atividade, separe esse valor. São as despesas. A conta a ser feita para saber se é preciso entregar a declaração do imposto de renda da pessoa física é a seguinte. Do valor da receita bruta obtida, o MEI deve subtrair o valor da parcela isenta e também o valor total das despesas. A declaração do imposto de renda deverá ser entregue se o resultado final obtido for superior ao valor de R$ 28.559,70. Acima disso, a declaração deve ser entregue, observando o pagamento do imposto se houver. Abaixo desse valor, o MEI está dispensado da entrega da declaração, considerando somente os rendimentos da sua atividade como microempreendedor individual. Melhor com um exemplo, certo? Vamos com dois, um para comércio e outro para o prestador de serviços, sendo que um ficou obrigado à entrega da declaração e o outro não. Se a atividade é comercial, o empreendedor deve aplicar o percentual de 8% sobre o valor total da receita bruta anual, ou seja, sobre o valor total do seu faturamento com as mercadorias comercializadas ao longo do ano. Por exemplo, se com a revenda de mercadorias, um MEI que é comerciante teve um faturamento total ao longo do ano de 2022 no valor de R$ 70 mil, a parcela isenta será de R$ 5.600, 8% sobre R$ 70 mil. Agora, esse MEI precisa saber o total das despesas de 2022 com sua atividade. Vamos supor, para nosso exemplo, o valor total de despesas de R$ 40 mil, já incluindo o valor gasto com a compra de mercadorias e outras despesas necessárias à realização da sua atividade. Assim,
do valor total da receita bruta obtida com o faturamento das mercadorias, R$ 70.000, o MEI deve subtrair a parcela isenta, de R$ 5.600, conforme a aplicação do percentual de 8%, e ainda subtrair do mesmo valor da receita bruta as despesas, em nosso caso, R$ 40.000. Perceba que o resultado final de R$ 24.400 é menor do que o limite para a entrega da declaração anual do imposto, que atualmente está em R$ 28.559,70. Ou seja, considerando somente os rendimentos como MEI, esse comerciante está dispensado da entrega da declaração do imposto de renda da pessoa física. Mas atenção, isso não quer dizer que a declaração anual de faturamento também esteja dispensada. Pelo contrário, ela deverá ser entregue normalmente. Agora um exemplo para o prestador de serviços em geral. Vamos considerar um prestador de serviços que tenha tido faturamento total em 2022 no valor de R$ 65.000. Para conhecer a parcela isenta de imposto, devemos aplicar o percentual de 32% sobre a receita. Fazendo as contas, temos uma parcela isenta de R$ 20.800. Supondo um valor total de R$ 15.000 em despesas, o resultado final, considerando as subtrações, ficaria em R$ 29.200. Nesse caso, o prestador de serviços precisa informar esse valor na declaração do imposto de renda da pessoa física, pois foi superior ao limite de R$ 28.559,70. Agora, seria interessante uma explicação complementar. A princípio, o lucro do empreendedor é isento do imposto de renda. Em nosso caso, com o prestador de serviços, seria o valor de R$ 50.000. Receita bruta menos despesas. Mas não é exatamente esse lucro que deve ser considerado para a entrega da declaração do imposto de renda da pessoa física. A legislação tributária estabelece um limite para o lucro a ser considerado como isento de imposto, sendo que esse limite varia conforme a atividade exercida. São os percentuais que comentamos anteriormente. Assim, do lucro obtido R$ 50.000, nosso prestador de serviços pode aproveitar como lucro isento somente o valor de R$ 20.800. Portanto, do lucro total de R$ 50.000, R$ 20.800 são considerados isentos. Essa informação deverá aparecer na ficha Rendimentos Isentos e Não Tributáveis da declaração, e R$ 29.200 é chamada renda tributável, ou seja, a parte do lucro que está sujeita ao pagamento do imposto na declaração. Essa informação deverá aparecer na ficha Rendimentos Tributáveis recebidos da pessoa jurídica. Em nosso primeiro exemplo com o comerciante, também tivemos uma renda tributável, mas ela foi inferior ao limite para a entrega da declaração. Seria como um funcionário de uma empresa que recebe um valor anual inferior ao limite de R$ 28.559,70, contudo, seu salário também é considerado renda tributável, mas não atinge o limite para a entrega da declaração. A regra do rendimento superior ao valor de R$ 28.559,70 vale para as pessoas em geral, inclusive para o MEI. Mas existem outras regras que obrigam a entrega da declaração e que também são válidas para o MEI, como, por exemplo, obter outros rendimentos que sejam isentos e não tributáveis em um valor acima de R$ 40.000, são rendimentos que não estão sujeitos ao pagamento do imposto, como indenização trabalhista, por exemplo, mas que mesmo assim devem ser informados à Receita por meio da entrega da declaração. Possuir bens ou direitos acima do valor de R$ 300.000 na data de 31 de dezembro de 2022. Realizar atividade rural com receita bruta acima de R$ 142.798,50. Realizar operações na Bolsa de Valores, dentre outras situações mais específicas. Para finalizar nosso vídeo, 2 pontos de atenção. Caso o MEI tenha outras fontes de rendimentos tributáveis, como por exemplo o salário obtido na condição de funcionário de uma empresa, uma vez que é permitido ao MEI trabalhar mediante registro em carteira, esse rendimento do trabalho assalariado deve ser somado ao rendimento como MEI e informado na declaração do imposto de renda. Muitas vezes, somente o rendimento como MEI fica abaixo do valor de R$ 28.559,70. Mas se somar esse rendimento ao rendimento obtido com o trabalho registrado na empresa, é possível que ultrapasse a faixa, tornando a entrega da declaração obrigatória. A regra do limite de isenção, com base nos percentuais de 8% a 32%,
não se aplica se o MEI demonstrar, por meio de escrituração contábil, que obteve um lucro maior que esses limites. Mas, como em regra o MEI não está obrigado a manter um sistema de contabilidade, como as demais empresas, a maioria dos empreendedores opta por seguir a regra dos percentuais que citamos. Curta, compartilhe, participe. Explica no quadro. Aulas de contabilidade.